O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. Oi, gente, tudo bem? Bom, no episódio de hoje a gente recebe os historiadores Pedro Campos. Oi, Pedro, tudo bom? Olá, tudo bem? Também Rafael Brandão. Oi, Rafael. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Guilhotina. O Pedro é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O Rafael é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e professor visitante do Departamento de Ciências Humanas e do Programa em Pós-Graduação em História Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eles são coordenadores do Laboratório de Economia e História e do Grupo de Trabalho Empresariado e Ditadura no Brasil, e organizaram, junto com Renato Lemos, o livro Empresariado e Ditadura no Brasil. A publicação é da Consequência Editora, e é sobre essa obra que a gente vai conversar com eles agora. Bom, o livro surgiu a partir do evento Seminário Nacional Empresariado e Ditadura no Brasil, que foi realizado em 2018. Vocês podem contar um pouco pra gente sobre o trabalho dos grupos envolvidos nos estudos dessa temática, né, que, enfim, culminaram nesse seminário e no livro, e também como é que foi o processo de elaboração da publicação? A gente tem esses dois grupos de estudo, né, dois grupos de pesquisa, o LEI, né, que é o Laboratório de Economia e História da UFRRJ, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é coordenado pelo Rafael e co-coordenado por mim, é um grupo dedicado à história econômica. E aí a gente vem desenvolvendo uma série de atividades já tem um tempo, e a gente fez o evento em parceria com o LEM, que é o Laboratório de Estudos sobre os Militares na Política, sediado na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é coordenado pelo professor Renato Lemos, né? E nós três coordenamos essa obra. Esse evento, na verdade, ele parte justamente, digamos assim, de uma inquietação coletiva que se deu ali no bojo da formação da Comissão Nacional da Verdade. Quando a gente teve essa iniciativa muito importante, né, para a história brasileira, tendo em vista que a gente não tinha tido uma Comissão da Verdade, ao contrário de vários outros países que passaram por ditaduras, a gente entendeu que esse movimento era muito relevante, no entanto, que era necessário justamente levantar o debate sobre a atuação do empresariado na ditadura brasileira. O nosso entendimento é justamente de que não foi apenas um regime militar, não foi apenas uma ditadura militar. Os militares tiveram uma atuação extremamente importante naquele processo, tanto na derrubada do regime democrático, com o golpe de 64, como também na implementação do regime que lhe deu sequência ao longo de mais de 20 anos. E, claro, a gente teve os ditadores sempre militares, uma militarização dos cargos estatais, de certa forma das políticas públicas, todo o entulho autoritário que a gente tem hoje, que tem muito a ver, digamos assim, com a atuação das Forças Armadas. No entanto, elas não foram, digamos assim, as únicas atuantes no sentido da ditadura. Então a gente tem uma participação de agentes não militares, de agentes civis, que é muito relevante. Porém, a gente não entende que esses agentes civis são quaisquer civis. Não foram civis, digamos assim, de uma sociedade civil amorfa ou sem uma caracterização específica. Justamente reivindicando todo o arcabouço teórico do materialismo histórico, a gente entende que a sociedade é formada por classes sociais e a classe social fundamental que embasou, que deu apoio, que compôs a ditadura, foi a classe dominante, foi o empresariado, de modo que tanto o golpe de 64 como o regime político da ditadura teve um peso significativo dos agentes empresariais, principalmente o grande capital, e ligado a interesses estrangeiros. De modo que, quando houve a formação da CNV, a gente organizou um grupo chamado Coletivo Mais Verdade, composto por militantes e pesquisadoras, pesquisadores, que se debruçava justamente para a necessidade de estudos, pesquisas e da problematização do papel do empresariado no regime civil-militar inaugurado com o golpe de 64. O nosso entendimento é que esses empresários, eles não tinham exclusivamente uma relação de apoio, cooperação, colaboração, ou melhor, uma relação de exterioridade em relação à ditadura. Mas eles próprios compuseram a ditadura. Eles eram a própria ditadura junto com os militares. Então, nosso entendimento é que os empresários tiveram um papel decisivo no regime e a gente teve, uma ditadura de perfil empresarial militar posta em prática no país a partir do
golpe de 64. Complementando então um pouco a resposta do Pedro e recuperando um pouco o contexto na qual foi realizado o evento que resultou no livro, né? O evento ele ocorreu em algumas instituições, né? Entre elas a UERJ, a Rural, mas também a FGV e a UF, e foi num contexto muito particular, porque foi justamente às vésperas das eleições de 2018. O tema militares, ditadura, enfim, estava muito em voga e infelizmente passou, né, nesse caso, a ficar ainda mais à tona, né, dada o saudosismo, a defesa do regime pelo Bolsonaro, né? Então teve todo esse contexto também muito particular na qual foi realizado o evento, né, em 2018, e o livro, o processo de editoração do livro, né, foi publicado pela editora Consequência. Então aqui eu também faço um agradecimento, né, à editora Consequência aqui do Rio de Janeiro, e eles então prontamente se interessaram pela temática, aceitaram fazer a publicação. O livro demorou cerca de 2 anos para ficar pronto, né? Na verdade, ele foi lançado no início de 2020, né? Aí veio a pandemia, isso também atrapalhou um pouco, né, nossas expectativas de tentar fazer alguns lançamentos e algumas atividades que acabaram sendo online, né? Mas eu acho que é um livro que ainda tem, obviamente, uma importância, uma atualidade grande, apesar de ter sido lançado há 2 anos atrás. Queria perguntar agora, falando sobre essa participação no golpe aí, que não foi só um apoio, os motivos, né, que levaram os empresários a participar ainda no período que antecedeu a ditadura. Como é que era um pouco a conjuntura ali e o que é que os desagradava, né, no governo do João Goulart? A gente entende isso, né, que houve um golpe civil-militar ou empresarial-militar no Brasil em 1964 e, de certa forma, a pesquisa que nos mais inspira, né, e na qual a gente se baseia e entende que é uma obra de referência, é o livro do René Armand Dreyfus, né, que é cientista político uruguaio que escreveu uma tese de doutorado lá na Universidade de Glasgow, intitulada 1964, A Conquista do Estado. E o Dreyfus, nesse livro, ele consegue realmente avançar muito bem em 3 direções. Por um lado, ele consegue aplicar toda a reflexão teórica e conceitual do Antônio Gramsci, pensador comunista italiano. Uma segunda contribuição da obra do Dreyfus diz respeito ao fato de que ele encontrou no Arquivo Nacional a documentação do IPES, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Esse organismo, fundado aqui no Rio, em São Paulo e em outras cidades, em 1961, ele tinha um perfil empresarial militar e funcionou como um órgão fundamental tanto para a organização do golpe de 64, como para a desestabilização do governo João Goulart, como também para a formação de um programa, né, de um plano para a reformulação do Estado capitalista brasileiro e das políticas públicas, que veio a ser parcialmente implementado após o golpe. Então o Dreyfus encontrou essa documentação que foi fundamental para entender melhor o golpe de 64 e sua feição, né, civil ou empresarial. E por fim o Dreyfus, né, ele tem uma conclusão fundamental na obra, que justamente a gente tem um golpe de perfil civil-militar em 64 no Brasil, sendo esse elemento civil não genérico, não amorfo, não neutro, né? Toda a sociedade civil apoia o golpe. Não. A sociedade é uma sociedade heterogênea e a gente tem, né, um empenho ali significativo por parte do empresariado, principalmente de grande porte, ligado ao capital estrangeiro, na derrubada do governo João Goulart, na derrubada do regime democrático, na implementação de um sistema ditatorial, de um estado de exceção. Então, o que acontece? Durante o governo João Goulart, havia um programa reformista, é muito importante ser dito isso, não era um programa socialista, não era um programa comunista, era um programa capitalista, mas de perfil reformista, ou melhor, com algum grau de distribuição de renda, né, na forma da reforma agrária e outros elementos, e além disso também tinha um perfil mais nacional, ou melhor, havia uma certa limitação, né, não exclusão, mas uma limitação e regramento na participação do capital estrangeiro na economia brasileira. Uma lei de remessa de lucros que, né, digamos assim, demandava que esse capital estrangeiro, principalmente as multinacionais, reinvestissem parte do seu lucro na economia brasileira. Então, com isso, o Jango ele cria alguns problemas significativos com certos grupos sociais, particularmente grandes proprietários rurais, a classe dominante brasileira, e principalmente esse capital estrangeiro que tinha interesses fincados na economia do país. Eles vão se organizar, se reunir junto ao setor mais conservador das Forças Armadas, né, conspirar contra o governo João Goulart e derrubar, né, o regime democrático com o golpe civil-militar que foi aplicado em 64. Então a gente tem um governo reformista que foi derrubado por um golpe de Estado
né, tendo em vista que as suas reformas, por mais que elas fossem limitadas e de certa forma tímidas, né, no sentido de não promover de fato uma reestruturação da base social brasileira, elas incomodaram esses capitais estrangeiros que tinham interesse na economia brasileira e também proprietários rurais que possuíam latifúndios e tudo mais, dentre outros setores que se sentiam lesados pelas reformas reivindicadas pelo governo João Goulart. Importante reforçar que o golpe, apesar de ter acontecido em 1º de abril de 1964, ele não é uma questão conjuntural. Vem de um longo período, talvez, que perpassa até o próprio período Goulart, né, mas que pega o período Vargas, enfim, né, o próprio João Goulart se apresenta como um herdeiro de Vargas, em todo o projeto, como o Pedro salientou, reformista, e mostra que o golpe ele foi gestado ao longo desse período, né? Esses empresários já estavam fortemente organizados no âmbito da sociedade civil, em particular o IPES, que o Pedro apontou muito bem, fazendo referência à pesquisa do René Dreyfus, já em 1964, a conquista do Estado, né? Então o IPES, ao longo do governo Goulart, sobretudo, vem desenvolvendo um programa de desestabilização do governo Goulart através de propagandas, de filmes, toda a insatisfação, de certa maneira, do empresariado é reunido no IPES. O IPES é uma instituição, né, um Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, fundamental para se entender o contexto do golpe, né, e, de fato, o golpe, em grande parte, reflete a insatisfação de setores específicos da sociedade civil, sobretudo empresarial, contra o governo Goulart, de caráter reformista, né, com políticas voltadas, por exemplo, ao aumento do salário mínimo, políticas voltadas para o controle da remessa de lucros de empresas estrangeiras para suas matrizes no exterior, né, isso desagradava bastante ao capital multinacional, por exemplo, que é um dos apoiadores fundamentais do golpe, né? Então o golpe, de certa maneira, ele representa toda essa insatisfação dos setores dominantes, em particular dos grupos empresariais, contra o governo Goulart. Rafael, eu queria falar justamente sobre o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, que você estava comentando, que teve um papel fundamental, que não foi só de apoio ao golpe, mas uma participação ativa na formulação da ideologia e também da difusão dessa ideologia via audiovisual. Eu queria que você explicasse um pouco mais para quem está ouvindo a gente sobre esse instituto. Sim, eu acho que é muito importante, né, pontuar a importância do IPES no golpe, claro. Tem uma pesquisa muito significativa que vai complementar os trabalhos do Dreyfus, que é da nossa colega Elaine Bortoni. Ela escreveu o 2º capítulo do livro, que ela estuda um pouco do setor farmacêutico, dos industriais do setor farmacêutico no IPES, né? O IPES foi chave no golpe. Nas sessões de cinema, por exemplo, né, logo no início dos filmes eram produzidos vídeos, né, em que o IPES, de certa maneira, fazia uma propaganda contrária ao governo Goulart, inclusive no Arquivo Nacional, para quem tiver interesse, quem estiver nos ouvindo, que tiver interesse, no site do Arquivo Nacional tem um conjunto desses filmes. É uma instituição que tem uma atuação ideológica central, difundindo inclusive ideologias anticomunistas, né, associando o Goulart, como o próprio Pedro falou, que não era um regime socialista, mas enfim, associando o governo Goulart a uma república sindicalista, a uma república socialista, enfim, um governo desse caráter, né? Então o IPES tem um projeto muito claro nesse sentido, né, de defesa dos interesses capitalistas contrários aos interesses da classe trabalhadora, né? E o IPES ele tem um papel muito forte nesse sentido. Muito bem colocada a questão da Bianca e muito bem respondido pelo Rafael, só realmente aportando alguns elementos. O IPES, então, além, digamos assim, de funcionar como um centro articulador do golpe de 64, reunindo empresários e oficiais militares, é a grande figura ali que coordena esse projeto, é o então coronel Gilberto Couto Silva, né, que é um articulador ali justamente dessa aliança empresarial militar que é fundamental no golpe de 64. O IPES tem essa ação ideológica, então ele editava livros, produzia filmes, curtas-metragens, hoje dá para acessar inclusive no YouTube alguns desses curtas, e livros de autores, né, de pessoas, de técnicos, de especialistas que depois vieram compor o regime ditatorial. Então a gente tem vários integrantes do IPES que compuseram, digamos assim, o aparelho de Estado durante a ditadura, ocupando os cargos-chave, principalmente durante o governo Castelo Branco, tem muito uma composição casada, combinada com
com o IPES. E a gente tem alguns dos profissionais do audiovisual do Brasil, dos melhores que havia, né, no cenário brasileiro naquele momento. O Jean Manzon e outras figuras participavam da produção desses filmes e tudo mais. E essas obras, tanto os curtas-metragens como os livros, veiculavam certos valores, né, certas concepções de mundo. Então havia ali, né, digamos assim, todo um discurso e uma ideologia anticomunista muito fundamentada em valores católicos. Não à toa, né, o IPES é um dos articuladores com outros organismos da Marcha com Deus e a Família e a Liberdade, que antecedeu o golpe de 64 e servia justamente para dar uma certa legitimidade à derrubada do governo João Goulart. E, além disso, veiculava valores associados ao liberalismo, ao capitalismo e tudo mais, né? Então, um primeiro propósito do IPES é tentar influenciar as eleições, conseguir justamente uma maioria parlamentar política de modo a barrar as reformas do governo João Goulart, né? Não conseguindo, digamos assim, pela via eleitoral, conter o governo Jango e as reformas, o IPES, então esses empresários e militares, eles partem, digamos assim, para o projeto golpista, ou melhor, para a derrubada pela via da força do governo Jango, né, e também do regime democrático como um todo. Pedro, desculpa, eu fiquei com uma dúvida. Você fala via eleitoral, a eleição, aquela eleição para o modo de governo, é isso? Não, seria a eleição parlamentar de 62, principalmente. O IPES, ele atuava muito combinado com o IBAD, que era um órgão meio que irmão do IPES, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. O IBAD canalizou recursos internacionais de forma ilegal para candidaturas de candidatos anti-Jango e conservadores. Então eles queriam fazer uma maioria ali no Congresso, né, justamente para deter as reformas do governo João Goulart e todo esse processo. O IPES atuava de maneira combinada com o IBAD, então eles tiveram, digamos assim, uma ação estratégica, uma ação ali, digamos, de atuar nas eleições para tentar conter o governo Jango. E na introdução do livro vocês falam que, obviamente, além do apoio, né, que vocês estão detalhando nas respostas, os empresários criaram uma ordem empresarial no Brasil pós-1964. Vocês podem explicar o que seria essa ordem empresarial? Novamente, né, eu acho que o livro do René Dreyfus ele é muito preciso nesse sentido. Eu acho que o título foi muito feliz, né? O subtítulo, melhor dizendo, A Conquista do Estado. Porque esses empresários até então, né, articularam o golpe e a partir do golpe eles vão ocupar cargos dentro do Estado, em particular, né, durante o governo Castelo Branco, né, e a partir dali vão formular políticas públicas. Aí eu acabo até no capítulo estudando um pouco mais o setor financeiro, o setor bancário, vão formular políticas públicas que vão atender aos interesses específicos desses empresários, né? Daí a ideia de uma ordem empresarial a partir do golpe de 64, durante o governo Castelo e ao longo da ditadura. Esses empresários articulados ali em torno do IPES e procurando desestabilizar o governo Goulart, eles após o golpe, eles de fato entram dentro do Estado, passam a ser Estado e a partir dali, então, formulando políticas que atendessem aos seus interesses. Perfeito. Corroborando aqui o que o Rafael falou, essa ordem empresarial diz respeito justamente a todo um conjunto de fatores, todo um ambiente institucional que vai ser muito propício à atuação das empresas, principalmente as de grande porte, em particular as ligadas ao capital internacional. Então, é muito importante isso. Assim, o golpe de 64 é um golpe de classe, que ele intervém diretamente na luta de classes. É um golpe anti-trabalho, contra a classe trabalhadora e a favor do empresariado. Grosso modo, em última instância, eu acho que a gente pode afirmar isso, né? Nesse sentido, a gente tem uma reformulação do aparelho de Estado que foi pré-concebida no âmbito do IPES, em outros órgãos também, mas em particular no IPES, que amalgamava, concentrava um pouco essa reflexão, né, do que deveria ser feito, foi promovida ali no governo Castelo. Então a gente tem a reforma do Sistema Financeiro Nacional, a criação do Banco Central, a criação do Banco Nacional de Habitação, uma reforma da estrutura tributária do país, que vai incidir cada vez mais sobre consumo, em prejuízo, né, de uma incidência sobre propriedade e sobre a renda. A gente vai ter a formação das poupanças compulsórias, o PIS, o PASEP, FGTS, que vão incidir sobre a folha salarial e vão gerar, né, grandes fundos públicos canalizados para os grandes grupos econômicos internacionais e brasileiros. E, claro, a gente tem todo um conjunto, né, digamos assim, de ações contra a classe trabalhadora. Esqueci de falar. A gente tem a revogação da lei da remessa de
lucros feitas pelos governos João Goulart. Então, dá-se liberdade total ao capital estrangeiro atuar no país e mandar livremente seus lucros para suas matrizes no exterior. Mas o governo da ditadura vai ser um governo anti-trabalho na medida em que proíbe greves, né? Existe uma lei antigreve que é logo posterior ao golpe de 64, congela o salário mínimo, né? Os dados do DIEESE mostram que o salário mínimo perde aproximadamente metade do valor real de compra nos 10 primeiros anos da ditadura. Então a gente tem, né, uma perda, digamos assim, do poder de compra do salário mínimo. A ditadura vai intervir nos sindicatos, vai fechar as centrais sindicais e vai inclusive promover dentro, digamos assim, do ambiente de trabalho, condições em que os trabalhadores vão ter dificuldade de reivindicar, por exemplo, itens como segurança no ambiente de trabalho. Os sindicatos estão fragilizados por conta de toda a repressão, toda a violência da ditadura contra as organizações da classe trabalhadora. E a gente vai ter uma política relapsa em relação às empresas no que diz respeito à segurança do ambiente de trabalho, vai gerar uma escalada dos acidentes, né? O Brasil vai se tornar, na década de 70, recordista internacional de acidentes de trabalho. Importante frisar isso. A gente tem um discurso revisionista, né, muito, digamos assim, ruim, que diz que a gente teve no Brasil uma ditadura mais branda, que a gente não teve um regime tão violento como na Argentina, como no Chile, né, pegando números como os 30 mil mortos que tiveram óbito ali na ditadura argentina e os anunciados pela Comissão Nacional da Verdade no seu relatório, 434 pessoas que foram mortas pelo regime ditatorial brasileiro. Mas a violência da ditadura está expressa em outras frentes diversas, contra os povos indígenas, contra o campesinato, contra a população LGBTQIA+, e também contra a classe trabalhadora, né? Obviamente incorpora esses segmentos sociais que eu mencionei previamente. Mas se a gente pegar, por exemplo, acidente de trabalho, a gente tem registros oficiais de mais de 60 mil pessoas que morreram em acidente de trabalho no Brasil durante a ditadura, né? E a gente pode entender que essas pessoas são vítimas da ditadura, tendo em vista que as condições institucionais nas quais se deram os acidentes têm a ver com o regime político em vigor, tem a ver com a fragilização dos sindicatos promovida pelos órgãos repressivos da ditadura e tem a ver com as facilidades institucionais dadas para os empresários e a política de vista grossa do regime em relação às condições de segurança do trabalhador no ambiente onde eles labutavam. Perfeito, Pedro. Eu ia até perguntar isso, você já acabou respondendo, porque tem mesmo hoje uma visão disseminada aí de que as vítimas da ditadura, da repressão, teriam se concentrado na classe média, né? Você olha para os sindicatos, dá para ver que não é bem assim, né? Eu queria perguntar também, a partir acho que do que o Rafael estava falando, perguntar uma coisa que eu vi na orelha do livro escrito pelo Damian Mello, que ele fala justamente isso que o Rafael estava falando, que era uma questão de reformulação do Estado, né? E que esse empresariado, ele não se beneficiou como se imagina normalmente via corrupção ou enriquecimento ilícito, que teve também, mas trata-se, e isso que vocês estão descrevendo no livro, é um processo muito mais estrutural, né? Exato. Existia, por parte daqueles que protagonizaram, lideraram o golpe, um projeto de reformulação do Estado. Daí a ideia de uma ordem empresarial. As mudanças são mudanças não só no regime político, mas mudanças econômicas brutais, né? O Pedro já falou aí de todo o processo de políticas regressivas contra os trabalhadores, em relação tanto à organização sindical, mas em termos também de ganho salarial, um processo brutal de concentração de renda e, em contrapartida, né, um favorecimento do grande capital, né? A gente vai ver durante a ditadura um processo que vai ser observado em diferentes setores de centralização de capitais, né, de formação de um capital monopolista, ou seja, poucas grandes empresas vão se transformar, enfim, empresas de porte médio ou até menor antes de 64, pós-64, vão se tornar grandes empresas, fortalecimento de grandes grupos econômicos. Existe um projeto muito claro, né, de fato, reforma do Estado. O capitalismo brasileiro talvez ganhe uma feição totalmente diferente durante a ditadura, né? E a gente vê hoje também muitos reflexos disso na economia. Você tocou muito bem também, né? Claro que não é só isso, mas também a corrupção, né? Que é uma coisa também que, no senso comum, as pessoas sempre afirmam, né? Que na ditadura não havia corrupção. E a gente sabe que não é isso. Existem casos notórios, né? De superfaturamento de obras, enfim, né? De desvio de dinheiro público durante esse período. De fato, isso, assim, é muito mitográfica essa leitura de que as vítimas da ditadura foram pessoas da classe média, ou sobretudo pessoas, né, desse meio social.
social. De fato, a gente teve a luta armada, né, a oposição à ditadura dos grupos guerrilheiros que fizeram a resistência contra a ditadura, composta por vários agentes, mas a maioria ali integrantes da classe trabalhadora e pessoas que resistiam a partir, né, do seu movimento estudantil, do seu sindicato e tudo mais. Os integrantes da classe trabalhadora foram os grandes prejudicados pelo golpe de 64. Há uma violência de classe ali, eu acho que bastante notória, né? Mais do que, digamos assim, um ambiente que permite, né, o desvio, o algo excepcional, havia, né, uma organização estrutural do Estado para favorecer o capital, o grande capital, né, enfim, as empresas e tudo mais. Então, toda uma situação que vai permitir altíssimas margens de lucro com grande, né, exploração da força de trabalho, né? Mas, claro, também existe, né, muito caso de desvio de recursos públicos, corrupção e outras ilegalidades do regime, que eram acobertadas, né, em boa medida, porque os mecanismos de fiscalização naquela época não estavam funcionando plenamente, né, e a gente vai ter todo um aparelhamento do Estado por agentes que vêm do setor empresarial, que vêm do setor privado, onde as práticas de pagamento de propina, exclusão de fornecedor e tudo mais são muito comuns, são muito regulares. Eles, de certa forma, levam um pouco, digamos assim, dessa experiência para o setor estatal, para o setor público. Então, a gente tem justamente ali, durante a ditadura, uma massificação da corrupção no Estado brasileiro, o que a gente vai começar a ver de maneira mais evidente quando começa a transição, quando começa a abertura, e aí a imprensa e outros mecanismos de fiscalização passam a ter mais liberdade para poder, digamos assim, exercer um controle e denunciar os casos que ocorrem. Não é à toa que na passagem da década de 70 para os anos 80 a gente vai ter um conjunto impressionante de escândalos públicos de corrupção. A gente está, na verdade, descobrindo, revelando o que se tornou o Estado brasileiro durante a ditadura. Um órgão que serve para favorecer o capital, que concentra recursos de toda a população para direcionar, né, aos empresários, às empresas, de forma legal, mas também com mecanismos ilegais. Para a gente, para os ouvintes então, entenderem melhor esse processo de reformulação do Estado, de reorganização estrutural do Estado, eu ia te pedir para você contar o caso, né, do capítulo que você escreveu sobre as empresas de construção. Como é que foi a trajetória delas ao longo do período ditatorial que fez com que elas chegassem aí no final dos anos 80 como algumas das maiores empresas do Brasil? Perfeito. As empreiteiras de obras públicas são empresas que realmente cresceram muito na ditadura e encontraram ali um cenário ideal para se desenvolver e para, né, se firmar com grandes grupos da economia brasileira. Essas empresas, em boa medida, elas foram fundadas ali nos anos 20, 30, 40, 50, principalmente os grandes grupos que passam a estabelecer ao final do regime, né, um oligopólio no setor, que são a Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Jamendi Júnior e a Odebrecht. Essas 4 empresas, que são as 4 grandes, né, ao final da ditadura, elas já haviam sido fundadas, já eram poderosas antes, né, da eclosão do golpe de 64. Elas foram fundadas justamente nos idos ali das décadas de 30, 40, 50, como grupos familiares de, digamos assim, projeção local. E o que a gente verifica é que antes mesmo da ditadura tem um momento fundamental no qual essas empresas vão ter um grande impulso, que é justamente o período Kubitschek. Durante a segunda metade da década de 50, a administração do Juscelino, ela promove um conjunto de inversões em infraestrutura realmente muito significativo, com obras de rodovias, hidrelétricas e a construção da nova capital. Então, essas empresas se tornam grupos nacionais de um raio de ação realmente que abrange todo o território, já ao final ali da década de 50. E não à toa, esses empresários passam a se organizar em associações empresariais do setor, associações de empreiteiros e tudo mais, e que apoiam, que atuam no golpe de 64, né, via IPs, né, através do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. E quando começa a ditadura, realmente é um cenário ideal para a atuação desses agentes, né, porque a gente vai ter uma série de órgãos novos do Estado que vão financiar as atividades dessas empresas, como o Banco Nacional de Habitação, entre outros, e a gente vai ter também, com a repressão, né, e o arroxo salarial sobre a classe trabalhadora, um custo muito reduzido da força de trabalho por parte dessas empresas que empregam dezenas de milhares de trabalhadores nas suas obras. E a gente vai ter, então, justamente um cenário em que o paraíso para a atuação desses grupos econômicos. Na década de 70 é a década do maior boom de obras públicas que a gente teve na história do país. Toda a arrecadação estatal, toda a política, né, fiscal era direcionada com uma ênfase para os investimentos. Investimentos esses que redundavam principalmente em obras de infraestrutura na área de transporte e energia, principalmente rodovias e hidrelétricas, né? Então a gente vai ter um conjunto realmente muito significativo de grandes projetos, como Transamazônica, Itaipu
Itaipu, usina de Angra, Ponte Rio-Niterói e várias outras obras de grande porte que são, digamos assim, uma fonte de crescimento muito significativo para essas empresas. Não é à toa que durante a ditadura elas não só ganham essa projeção nacional, que elas já tinham previamente, mas elas passam a atuar no exterior, elas se tornam grupos internacionais. A Mendes Júnior, que era a maior multinacional da engenharia brasileira na época, ela chega a atuar ao mesmo tempo na Colômbia, no Uruguai, na Mauritânia, no Iraque e em outros países. E a Odebrecht passa a se internacionalizar naquele período. Então esses grupos realmente se tornam grandes grupos internacionais de base brasileiros e conglomerados que atuam em diversos setores econômicos. Então a gente tem ali o nascimento não só de um ambiente extremamente favorável para os capitais estrangeiros, a Volkswagen e vários outros grupos crescem muito na ditadura, mas para alguns grupos brasileiros, em setores-chave. Então eu estou falando aqui das empreiteiras, mas a gente pode falar da área de comunicações e outros setores em que a gente vê um crescimento muito notório de alguns grupos de capital predominantemente brasileiro. E, Rafael, o Itaú é atualmente o maior banco privado do país. Até hoje, o banco colhe os frutos dos benefícios que foram concedidos durante a ditadura, e aí eu queria que você explicasse melhor quais foram as políticas públicas que beneficiaram, o empresário Olavo Setúbal e a sua consolidação, como um conglomerado bancário, e também saber se a reforma que foi promovida pelo governo Castelo Branco foi fundamental nesse cenário para beneficiar o Itaú. Sem dúvida, com certeza, para a gente entender hoje por que o Itaú é o maior banco privado brasileiro, eu acho que a gente tem que retomar esse período da ditadura. É interessante ouvir a fala inicial do Pedro, sobre as empreiteiras, que é um processo muito semelhante, a gente também observa no setor bancário. Foi um setor em que também daquele período se originou grandes grupos empresariais beneficiados por essas políticas públicas durante o período. A gente verifica um processo intenso de conglomeração bancária, e o Itaú talvez seja hoje não é o único, lembrando que, por exemplo, o Unibanco, na verdade, o grupo Itaú Unibanco, Unibanco é uma sigla de União de Bancos Brasileiros, assim como o Itaú Unibanco também incorporou diversas outras instituições durante o período da ditadura. E aí, para tentar responder um pouco isso de maneira um pouco sintética, também acho que tem que pegar um pouco do histórico da participação de banqueiros no golpe de 64, como também foram os banqueiros um elemento importante na conspiração contra o governo Goulart no apoio ao golpe de 64, a participação dos banqueiros no apoio à repressão política do regime, a Operação Bandeirantes, por exemplo, uma operação ilegal de eliminação dos grupos de resistência contra a ditadura, foi financiado por empresários e em grande medida por banqueiros. O Amador Aguiar do Bradesco era um contribuinte da Operação Bandeirantes. O Gastão Eduardo de Bueno Vidigal do Banco Mercantil de São Paulo foi um dos organizadores da reunião de empresários para financiar a Operação Bandeirantes, então tem dinheiro de banqueiros nesse movimento da UBAN, Também o Magalhães Pinto do Banco Nacional foi ministro signatário do AI-5, E no caso do Itaú, o Itaú ele foi fundado em 1943, na época se chamava Banco Central de Crédito, depois passou a se chamar Banco Federal de Crédito, e às vésperas do golpe, em 1964, o Itaú ainda era um banco de atuação basicamente regional, ainda fortemente restrito ali ao estado de São Paulo. E ao longo da ditadura, beneficiado por políticas públicas de conglomeração bancária, que vão se dar de maneira mais intensa com o governo Costa e Silva e com o governo Médici, mas antes, durante o governo Castelo, com o PAEG, por exemplo, é criado o Banco Central, antes existia a SUMOC, a Superintendência de Moeda do Crédito, e o Banco Central vai substituir a SUMOC e passa a ser o Banco Central, digamos assim, um espaço de articulação de atuação de banqueiros, aquela discussão que a gente estava falando anteriormente, a atuação de banqueiros dentro do Estado. O Banco Central tem esse papel muito forte. Além disso, durante o governo Castelo Branco também se cria a possibilidade, a partir da lei de reforma do mercado de capitais, da possibilidade da criação de bancos de investimento. Então, o Grupo Itaú, por exemplo, cria o Banco Invest Itaú Investimentos, uma instituição de captação de recursos no exterior, por exemplo, E o Olavo Setúbal, um grande nome ligado ao Itaú, ele também ocupa cargos no Estado. Ele passa a ser membro do Conselho Monetário Nacional, também criado durante o governo Castelo Branco, de 75 a 1984,
e também o Olavo Setúbal foi prefeito de São Paulo, né, entre 1975 e 1979. Então, de fato, esses empresários ocupam também cargos muito fortes no Estado. E ao longo da ditadura, né, em particular a partir do governo Costa e Silva e no governo Médici, né, você tem aí uma intensa política de estímulo a fusões e aquisições que vai dar origem, então, ao processo de conglomeração bancária, ou seja, a formação de grandes conglomerados no setor financeiro brasileiro. E um desses grupos que se beneficia dessas políticas de estímulo via leis do Banco Central, do próprio Ministério da Fazenda, é o Itaú. O Itaú, como eu falei, antes do golpe era uma, depois da ditadura era outra, né? Era outra instituição. Em 1964, logo depois do golpe, o então Banco Federal de Crédito compra, aliás, se funde, né? Realiza uma operação de fusão com o Itaú, que era um banco mineiro. O banco vai mudando de nome até ficar como Itaú. Mas durante a ditadura, por exemplo, né, o Grupo Itaú, que viria a ser o Grupo Itaú, ele incorpora 7 instituições financeiras, né? O Banco Itaú, como eu mencionei, de Minas Gerais, que vai depois passar a dar nome ao grupo, o Banco Sul-Americano, o Banco da América, o Banco Aliança, o Banco Português, o Banco União Comercial, que era um banco de grande porte na época, né? E em 1975, ou seja, pouco mais de uma década, aquele banco regional, que viria a ser o Itaú, em 75 ele passa a estar entre os 500 maiores instituições financeiras do mundo. É inegável que, para a gente entender hoje o que é o Itaú, a gente também tem que entender como esse banco ele se projeta, né, e se torna uma instituição de grande porte durante o período da ditadura. Bom, eu queria perguntar para vocês agora sobre outros setores. Tem algum que vocês acham que vale a pena destacar? Mas eu já queria me adiantar aqui e perguntar diretamente sobre um setor que é a atuação dos jornais, né? Que atualmente sempre usam o argumento da liberdade de expressão para bloquear qualquer debate, qualquer discussão que se tente fazer em torno de uma regulamentação, mesmo que seja mínima, do setor. Como é que foi a atuação dessas empresas durante a ditadura? O setor de comunicação realmente sofre grandes reformulações após o golpe de 64 no Brasil. Primeiro, é importante frisar que a grande imprensa, né, os grandes jornais, os grandes grupos empresariais, principalmente do eixo Rio e São Paulo, eles em peso apoiam o golpe de 64. Né? Então, o Jornal do Brasil, o Globo, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, na época Correio da Manhã, era um grande jornal, eles todos, né, apoiam a derrubada do governo João Goulart, com editoriais. A única exceção, à época, foi o jornal Última Hora, do Samuel Weiner, que se opôs ao golpe de 64, apoiava o governo João Goulart e sofreu uma violenta repressão após o golpe. Né? Teve carros que foram depredados e o próprio Samuel Weiner, ele tem os seus direitos políticos cassados no primeiro ato institucional. Ele, no dia do golpe, ele teve que se exilar, teve que se asilar, melhor dizendo, ali na Embaixada do Chile. Né, e depois vai para o exterior. E após o golpe, a gente tem toda uma política, digamos assim, de perseguição a certos jornais, né? O Correio da Manhã, por exemplo, ele logo assume uma linha de oposição à ditadura na medida em que pipocam os casos de tortura e o regime vai se estendendo e se aprofundando para além do que alguns setores acreditavam que iria acontecer. Né? Então, o Márcio Moreira Alves, por exemplo, né, jornalista do Correio da Manhã, escreve uma série de matérias denunciando casos de tortura após o golpe de 64. Né? E depois reúne isso num livro, né, Tortura e Torturados, e ele, enfim, passa depois, vira deputado federal, é um dos protagonistas do episódio que antecede o AI-5, e o próprio Correio da Manhã sofre uma coerção moral aos seus anunciantes, né, e passa a ser, digamos assim, perseguido pela ditadura. Né? A Niomar Sodré Bittencourt, que era dona do jornal, a herdeira ali do Edmundo Bittencourt, ela passa a ter que prestar depoimentos e tudo mais, até que um grupo de empreiteiros de obras públicas faz uma oferta de compra, né, do Correio da Manhã, e depois faz o mesmo com Última Hora e, digamos assim, orientam ambos os jornais para uma linha pró-governo, para uma linha de adesão à ditadura. Né, mas um caso mais notório, talvez, isso é tratado no capítulo do João Bragareias, né, querido colega, de respeito ao Grupo Globo. Né, o Roberto Marinho, ele era dono de jornal o Globo, aqui do Rio de Janeiro, desde 1925, né, fundado pelo seu pai naquele mesmo ano, Irineu Marinho, tinha a Rádio Globo desde a década de 40, e ele tinha esse projeto de fazer uma rede de TV desde os idos das décadas de 40 e 50. E ele vai ganhar essa concessão justamente durante o governo Castelo Branco, em condições muito polêmicas, na verdade, segundo denúncias ilegais. A Rede Globo, ao contrário do que a legislação brasileira permitia, ela tinha capital acionário, ela tinha composição de grupos internacionais. Então, o grupo Time Life tinha 30% a 40% do capital da Globo com os empréstimos que fez para conjunto de equipamentos, tecnologia, usado para a constituição da Rede Globo. E o que a gente verifica justamente
rapidamente, o Castelo Branco era amigo pessoal do Roberto Marinho, ela sofre todo um conjunto de facilidade ali no início da ditadura, para começar que apesar da CPI, né, que funcionou para averiguar o caso Globo, tendo seu relatório final a indicação de que a criação da Globo era ilegal porque tinha capital estrangeiro, uma concessão pública, o governo Castelo Branco fechou os olhos para isso e autorizou o funcionamento da Rede Globo no país a partir de 1965. Né? E o presidente da CPI, o deputado Roberto Saturnino, né, depois teve seus direitos políticos cassados e seu mandato cassado também, pouco depois, né, de finalizar os trabalhos na Comissão Parlamentar de Inquérito. E não só a Globo funcionou, como ela se tornou, digamos assim, um veículo oficial da ditadura. O Jornal Nacional, que passa a ser veiculado a partir de 1969, era uma espécie de diário oficial do regime. O próprio Médici falava que, após um longo dia de trabalho, a melhor coisa que tinha era assistir ao Jornal Nacional, porque ele via o mundo inteiro em caos e o Brasil marchando rumo ao progresso, nas suas palavras. Né? Então a Globo e particularmente a Rede Globo e o Jornal Nacional tinha uma linha ali, digamos, de grande apoio e adesão e sociedade mesmo com a ditadura. É importante frisar também que a Globo se beneficia da perseguição e repressão a outras redes de TV que eram de empresários não associados à ditadura. Então a TV Excelsior, né, do Mário Wallace Simonsen, ela sofre um processo de perseguição muito significativo, né, e vários profissionais que estavam na TV Excelsior vão trabalhar na Globo. O Boni, Tarcísio Meira, Glória Maria, Didi, Dedé e vários outros artistas que trabalhavam ali na Excelsior vão trabalhar na Globo, que é uma empresa fundamental ali para a gente entender a ditadura. Né? O Pedro Bial, no livro dele sobre o Roberto Marinho, ele destaca isso, que toda a política de telecomunicações da ditadura proporcionou um ambiente no qual se nacionaliza a Globo. O sinal da Globo vai para todo o país. E era fundamental ali no projeto do regime. E ao final da ditadura a gente tem isso, um grande grupo empresarial que basicamente monopoliza, tem a maior parte do mercado brasileiro da televisão, que né, isso, uma cria da ditadura, né? Isso que a Rede Globo tendo em vista todo o favorecimento, benefício que a ditadura proporciona em relação a um grupo comandado ali pelo Roberto Marinho. A ditadura e os militares, eles fazem questão sempre que podem de realçar o caráter nacional, patriótico, enfim. Mas no livro vocês discutem alguns casos de participação de empresas estrangeiras no golpe e na ditadura. Como que foi a atuação e quais são os interesses que essas companhias defendiam? Bom, sem dúvida, né? Eu acho que o capital estrangeiro tem uma participação central, não só no golpe, né, na derrubada do governo Goulart, mas também ao longo da ditadura. E é justamente muito interessante isso, Bianca, porque é muito ressaltado o caráter nacionalista, né? O próprio Bolsonaro recupera esse discurso nacionalista, também associa ao período dos militares, enfim, ao período da ditadura, e quando a gente vai observar, na realidade, esse período não tem nada de nacionalista. Mas talvez eu vou pegar um caso particular que está no livro, que é de uma multinacional muito conhecida, que é a Volkswagen, né? E a Volkswagen tem uma imbricação com a ditadura, um engajamento com a ditadura, uma cumplicidade com a ditadura muito significativa, né? O capítulo foi escrito pelo nosso colega Marcelo Almeida, né, que tem uma tese excelente, né, sobre a Volkswagen e a ditadura no Brasil. Esse capítulo ele integra no livro a quarta parte, né? O livro ele é um pouco extenso, ele tem 19 capítulos de 21 autores, e essa última parte trata de alguns grupos econômicos específicos. Entre eles, né, o Globo, que o Pedro citou aqui, escrito pelo João Bragarez, o capítulo que eu escrevi sobre o Itaú, tem um capítulo sobre a Companhia Docas de Santos, né, escrito pelo Antônio Neto e pela Adriana Gomes, e tem esse capítulo sobre o caso da Volkswagen, que eu acho que é muito importante, né? A Volkswagen do Brasil, ela cresce absurdamente durante a ditadura, né? Ela era a maior filial fora da Alemanha, enfim. Então, é uma empresa muito importante, e a Volkswagen, ela também tem uma particularidade da relação da Volkswagen com a repressão, né? A Volkswagen, ela também é acusada, né, não só pela cumplicidade econômica, ou seja, pelo beneficiamento de políticas públicas que fazem com que essa empresa cresça no Brasil, mas também o engajamento dela com a repressão. A Volkswagen, ela já até, inclusive, assumiu isso assinando um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, ou seja, a Volkswagen assumiu que ela, de fato, atuou na repressão. Ela elaborava as chamadas listas sujas, né, com nomes de trabalhadores que possivelmente tinha algum tipo de vinculação sindical, algum tipo de militância, e entregava essas listas para os órgãos de repressão do regime, em particular
o SNI. E, além disso, que é muito grave, né, na planta da fábrica em São Bernardo do Campo, há relatos de trabalhadores que foram torturados dentro da fábrica, né, o que mostra esse lado bem problemático da empresa da Volkswagen no Brasil. Além disso, a Volkswagen tem uma fazenda de criação de gado no Pará, fazendo Vale Rio Cristalino, que também tem denúncia de trabalho escravo. Enfim, então acho que é interessante chamar atenção para isso. O capítulo 2, escrito pela Elaine, cita também as indústrias do setor farmacêutico, predominantemente empresas multinacionais, né, que vão se beneficiar do regime. No caso, as empresas automobilísticas também multinacionais, em particular a Volkswagen, também vão se beneficiar e vão crescer significativamente durante a ditadura. Mas a Volkswagen tem uma particularidade muito importante para ser destacada, que também é não só a cumplicidade econômica, mas o engajamento e a colaboração com a repressão. Um outro setor também que é bastante relevante que vocês tratam no livro em alguns capítulos é o setor da mineração. Mas a gente queria pedir para vocês explicarem um pouco sobre o caso Hanna, né, que ficou bem conhecido. O que a gente nota é isso, assim, o livro, né, ele é uma obra coletiva, o esforço ali de tentar, digamos, caracterizar o empenho do empresariado na ditadura, ele não tem como ser, tendo em vista a complexidade e vastidão do tema, um esforço exclusivamente individual. Então ele é, digamos assim, um ponto de chegada de várias pesquisas que foram feitas de nível, principalmente de pós-graduação. Infelizmente não tem como a gente dar conta de todos aqui, mas o capítulo particularmente da professora Ana Carolina Reginato é muito interessante, tendo em vista que ela desenvolveu uma tese de doutorado, defendida na UFRJ, sobre a atuação das mineradoras durante a ditadura. E ela verifica justamente isso, né? Como essas mineradoras vão encontrar ali um regime, né, altamente favorável para suas atividades. Vários desses grupos atuaram no golpe 64, é o caso do grupo Hanna, que é um grupo internacional que recebe uma série de facilidades fiscais, cambiais para atuação no Brasil e era denunciado antes do golpe 64 e tudo mais. E a gente tem, né, todo um padrão de acumulação, digamos assim, firmado durante a ditadura que vai favorecer esses grupos minerais e grandes projetos que vão ser colocados principalmente ali na região amazônica. Uma das obras da ditadura é justamente um avanço capitalista notório sobre a Amazônia, com a criação de muitas rodovias que vão abrir flancos para projetos empresariais na região. O Rafael mencionou muito bem aí o caso da fazenda Vale do Rio Cristalino, no sudeste do Pará, que vai ter trabalho escravo. E vários outros grupos tinham fazendas com denúncias de trabalho escravo também. Mas a gente tem projetos minerais notórios ali naquela região. Exploração de bauxita para fazer alumínio, que é o caso ali, né, associado à hidrelétrica de Tucuruí, grande projeto ali de Serra Pelada, a gente vai ter também Carajás, grandes projetos que vão ser colocados ali na região e que vão caracterizar isso, um avanço sobre a Amazônia, principalmente com toda essa entrada aí de projetos minerais e agropecuários, e que tem, obviamente, uma série de ônus socioambientais, né, sobre os povos indígenas, sobre os camponeses locais, e todo esse processo caracteriza por uma violência muito grande, principalmente nessa segunda metade da ditadura, a partir de meados da década de 70, a gente vai ter um avanço muito significativo com grandes planos de ações naquela região. E não à toa as contradições sociais, as tensões vão se acumular ali na região do Pará e outras localidades por conta da violência com que chegam esses projetos. Então, muitos massacres de povos indígenas, muitas questões fundiárias, muitas denúncias de trabalho escravo, conflitos sociais que são solucionados de forma violenta, com assassinatos. Isso é uma marca da presença da ditadura na região amazônica. Queria perguntar para vocês, como é que vocês analisam o cenário dos últimos anos, assim, se vocês acham que como é que tá as empresas, se mudou a cultura delas, se existe uma hora apego à democracia ou se continua aí 50 anos depois a mesma coisa? São conjunturas que têm as suas particularidades, mas eu acho que tem uma questão estrutural do empresariado brasileiro, que é justamente seu pouco apreço à democracia. Isso ficou claro em 1964, e isso ficou claro também em 2016, na conjuntura ali, né, do impeachment, do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Esse processo teve um apoio muito forte de entidades empresariais, em particular da Fiesp. Em 2016, por exemplo, né, a Confederação Nacional das Indústrias, ela também foi uma importante entidade que articulou o golpe. Eu falo isso porque eu andei fazendo recentemente uma pesquisa. No governo Temer, com a reforma trabalhista,
foram aprovadas uma série de demandas que atendiam os interesses do empresariado, em particular da Confederação Nacional da Indústria, porque em 2012 eles produziram um documento chamado 101 Medidas de Modernização das Relações de Trabalho no Brasil. E se a gente pegar aquele documento de 2012 e olhar para a reforma trabalhista de 2017, é praticamente a mesma coisa, né? Então, eu acho que a gente consegue fazer um paralelo em relação a essa questão estruturante do empresariado brasileiro, que age de maneira muito oportunista, né, e não tem nenhuma pudor em recorrer a qualquer tipo de articulação que vá ferir a democracia. O empresariado brasileiro, ele não tem nenhum compromisso com o sistema democrático, com a participação popular no processo decisório e com a soberania do povo sobre as decisões tomadas que, digamos assim, impactam toda a população. Então, pelo contrário, né, quanto mais restrito for, melhor. O empresariado brasileiro tem uma marca ali no autoritarismo, é um empresariado que ele nasce e se desenvolve numa sociedade marcada por mais de 300 anos de experiência de escravidão e cujos momentos de sistema democrático, respeito às liberdades civis e participação, né, popular no processo decisório são excepcionais, são a exceção e não a regra da história política mesmo republicana brasileira, né? De modo que a gente viu isso em 64, né? Esse empresariado, importante frisar, ele não só foi mancomunado com um golpe de Estado, com um regime autoritário, como ele cooperou diretamente com o terrorismo de Estado. Então a gente tinha uma política da ditadura oficial que levava em consideração a detenção ilegal, a tortura, né, e o assassinato dos opositores políticos do regime. O empresariado não só assistia a isso de maneira indiferente e afastada, pelo contrário, eles se empenharam nesse processo, né? O empresariado paulista colaborou financeiramente com a Operação Bandeirantes. O Renan Boyson ia às sessões de tortura assistir, e há denúncias de que ele, inclusive, introduziu mecanismos de tortura durante a ditadura. Inclusive, o Jorge Zé Mello estava presente no nosso evento, né, em 2018, ele estudou o caso do Renan Boyson. Ele acabou não escrevendo no livro, enfim, não conseguiu escrever a tempo, mas ele participou desse esforço de estudo sobre o empresariado na ditadura brasileira, né? Então a gente tem, é claro que os momentos históricos, 64 e 2016, os dois golpes de Estado, são distintos, mas o que a gente verifica de uma certa aproximação, né, é justamente a agenda regressiva que é aplicada logo após a derrubada dos governos legítimos. Então a gente tem toda uma agenda que a gente não tem nenhum pudor em dizer que ela é golpista a partir de 2016, aplicada pelo governo Temer, tendo em vista que não foi aprovada nas urnas. Aquele programa ali que facilita a terceirização, a contra-reforma trabalhista, a PEC 95 que limita os tetos de gastos, nada disso foi apresentado à população em 2014 como, digamos assim, a agenda a ser aplicada após as eleições. Então a gente tem claramente um estelionato eleitoral aplicado pelo governo que derruba, né, a presidenta Dilma Rousseff. Então, novamente, é um golpe que incide sobre a luta de classes, em prejuízo do trabalho, em prejuízo da classe trabalhadora, né, favorecendo as atividades empresariais, permitindo uma maximização das margens de lucro. Então, claramente, é um outro episódio histórico que mostra, né, como o Rafael muito bem colocou, essa, digamos assim, marca estrutural do empresariado brasileiro de rejeição mesmo à democracia, né, de preferência por regimes elitistas, autoritários e antidemocráticos. Essa é a marca da classe dominante brasileira em perspectiva histórica. Hoje recebemos os historiadores Pedro Campos e Rafael Brandão, co-organizadores com Renato Lemos do livro Empresariado e Ditadura no Brasil. Pedro e Rafael, muito obrigado aí pela participação aqui no Guilhotina. Obrigado a todos. Olha, eu que agradeço, né? Queria cumprimentar aqui o Rafael, o Luiz, a Bianca e dizer que eu sou realmente, né, um entusiasta, um fã do trabalho de vocês e acho que vocês cumprem um belíssimo papel aqui com esse podcast. A gente que agradece a participação de vocês, foi ótimo trocar essa ideia com vocês e vocês também fazem um trabalho muito bacana, enfim, sistemático, né, de estudar esse tema. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, façam uma assinatura a partir de R$ 12,90 em nosso site, diplomatique.org.br/assine. E te convidamos também para seguir ou favoritar o Guilhotina na plataforma em que você nos ouve. E se você utilizar o Spotify, avalie o nosso podcast. E para quem quiser enviar sugestões, críticas, enfim, trocar uma ideia com a gente, por e-mail é só enviar para guilhotina@diplomatique.org.br. Obrigada pela audiência e até semana que vem. Até. Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. São tantas lutas inglórias, são histórias que a história qualquer dia contará. De
obscuros personagens. As passagens, as coragens são sementes espalhadas nesse chão. De Juvenais e de Raimundos, tantos Júlios de Santana, nessa crença num enorme coração. Dos humilhados e ofendidos, explorados e oprimidos, que tentaram encontrar a solução. São cruzes, sem nomes, sem corpos, sem datas. Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. E tantos são os homens por debaixo das manchetes. São braços esquecidos que fizeram os heróis. São forças, são suores que levantam as vedetes do teatro de revistas, que é o país de todos nós. São vozes que negaram liberdade concedida, pois ela é bem mais sangue, é que ela é bem mais vida. São vidas que alimentam nosso fogo da esperança. O grito da batalha, quem espera nunca alcança. E quando o sol nascer, é que eu quero ver quem se lembrará. E quando amanhecer, é que eu quero ver quem recordará. Eu não quero esquecer essa legião que se entregou por um novo dia. Eu quero cantar essa mão tão calejada que nos deu tanta alegria, e vamos à luta. O Guilhotina é um podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domênica Mendes. Apoio técnico Central 3.